Eveline Paludo, por gentileza, a palavra agora está contigo. Obrigada, Rafael. Vocês me escutam bem? Perfeito. Então vou começar também fazendo aqui uma audiodescrição minha, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, branca, de cabelos castanhos, curtos, cacheados. Estou vestindo uma blusa de fio sintética, estou num escritório, numa sala de escritório, e atrás de mim tem uma estante com livros diversos, a maioria deles sobre animais e meio ambiente. Eu quero começar agradecendo o convite para estar nessa mesa, agradecendo a presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando o evento desde cedo, e aos meus companheiros aqui de mesa, né? A Evelyn, o Rafael, a Ana Paula, a Valesca, a Caroline, que está nos assessorando aqui também. Então, muito obrigada a todo mundo que está fazendo esse evento acontecer. É uma alegria imensa estar nesse espaço de reflexão e de resistência promovido pelo LEA, para falar sobre um tema tão urgente, né? As ações globais sobre o colapso climático e o lugar dos outros animais. Quando eu paro para pensar sobre as ações globais que nós temos aí há tanto tempo com esse objetivo, me parece, sabe as resoluções de início de ano que a gente faz na agenda? Né? Esse ano eu vou ficar com o corpo no shape, vou começar a comer alimentação saudável, vou começar a ir para academia todo dia. Eu coloco várias metas para ter um desenvolvimento pessoal maravilhoso. Mas eu não quero mudar as minhas práticas do dia a dia. Eu não quero mudar o meu roteiro diário, que sempre foi assim. Mas eu quero chegar num outro objetivo lá no final. Isso não vai acontecer, né? Só que isso é o que a gente faz em escala individual. E os líderes mundiais fazem isso com o meio ambiente em escala global. Mas a lógica é basicamente, essencialmente a mesma. Então, o que eu me proponho a refletir hoje aqui é sobre o lugar dos outros animais. Qual é esse lugar que eles ocupam? Ou melhor, que eles não ocupam nas ações globais voltadas a conter o colapso climático? Porque discutir o clima sem discutir o lugar dos outros animais é discutir apenas a metade da crise. Quando a gente fala em colapso climático, a gente pensa logo em carbono, energias renováveis, emissões de gases de efeito estufa, mas raramente a gente pensa em corpos humanos e de outros animais, que sofrem, resistem e são silenciados por esse modo de habitar a Terra, esse modo de tanto tempo de habitar a Terra. E, sobretudo, a gente não para pensar na forma como a exploração desses corpos está no coração dessa crise que as ações globais tentam resolver, sem entrar nessa discussão. O colapso climático ele não é apenas um fenômeno ambiental, é uma crise moral, política, civilizatória. É o resultado de séculos de um modo de habitar a Terra baseado em dominação, exploração, na crença de que os humanos e os outros animais ocupam lugares separados no mundo. O Bruno Latour ele já dizia, né? Não há separação entre natureza e sociedade, há apenas um planeta comum tentando sobreviver a nós. As ações globais elas se multiplicam, conferências, pactos, compromissos internacionais, mas todas elas continuam centradas em preservar a vida humana e não a vida em si. E é sobre essa contradição que a gente precisa refletir. É possível enfrentar o colapso climático enquanto os outros animais permanecem fora do círculo da justiça? Ao longo das últimas décadas, a ONU já organizou uma série de conferências e acordos internacionais sobre o clima. Da Rio 92 ao Acordo de Paris, a COP29, multiplicam-se discursos sobre sustentabilidade e transição ecológica. Mas tem um detalhe que raramente é discutido. Nenhum desses objetivos traçados pelos líderes governamentais, os outros animais são reconhecidos como sujeitos de justiça. Mesmo quando se fala em justiça climática, né, os relatórios, as resoluções internacionais continuam tratando os outros animais como recursos naturais, produtores de emissões,
e não como sujeitos morais e políticos que sofrem diretamente os efeitos do colapso, que não foi criado por eles. E esse silêncio não é neutro, é político. E para evidenciar o quanto esse modelo é contraditório, basta a gente olhar para o nosso próprio país. Às vésperas de sediar a COP30, o Brasil autorizou a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, um dos ecossistemas mais sensíveis e valiosos do planeta. Essa decisão ignora o impacto direto sobre comunidades humanas e de outras espécies, marinhas e terrestres, e sobre a própria estabilidade climática global. É a prova de que a gente ainda age como se pudesse negociar com o planeta, como se a gente tivesse um direito de poluir em nome do desenvolvimento. O discurso é de transição ecológica, a prática é de continuidade de exploração. O resultado é um planeta cada vez mais quente, desigual, injusto, não só para os humanos, mas para todos os indivíduos que habitam. Para entender por que os outros animais continuam fora dessas ações globais, a gente precisa olhar para a própria ideia moderna de justiça. Desde que as sociedades humanas começaram a se organizar sobre regras de convivência, a gente criou o chamado contrato social, né? Uma espécie de pacto entre os humanos para garantir segurança, direitos e ordem. Mas esse pacto ele sempre teve fronteiras muito bem definidas. Ele nunca incluiu todos os indivíduos que vivem no planeta. Se a gente observar com atenção, a gente vai ver que muitos indivíduos ficaram de fora desse pacto. Os povos originários, as mulheres, as pessoas escravizadas, comunidades inteiras e, sobretudo, os outros animais. O contrato social, desde a sua origem, ele foi construído sobre a exclusão. E essa exclusão, ela continua se reproduzindo nas políticas climáticas e ambientais que a gente tem hoje em dia, em pleno 2025. Mesmo as concepções mais modernas de justiça, elas ainda são moldadas nessa visão limitada. Elas reconhecem direitos e deveres entre os humanos, mas não entre todas as formas de vida. Por isso, a gente segue sem enxergar os outros animais como sujeitos de justiça. A gente vive numa multissociedade composta por humanos e outros animais, mas a gente segue agindo como se só houvesse uma sociedade, a nossa. E é justamente aí que reside o equívoco das ações globais. Elas partem da suposição de que só o humano tem o direito de existir plenamente nesse planeta, e nem todo humano. A justiça climática, ela não pode ser apenas redistributiva. Ela tem que ser reconstrutiva. Não basta ela repartir os custos da crise, ela precisa reconstruir o modo de habitar o planeta. E isso exige uma ética de convivência, uma política de coabitação, um reconhecimento de que há muitos nós coexistindo na Terra. E todos eles têm o direito ao florescimento, à integridade e à continuidade da vida. Mas nós vivemos globalmente num sistema de exploração. A mesma lógica econômica que devastou os povos e ecossistemas continua a operar sob nova roupagem. E isso precisa ser nomeado como parte do colapso. A dominação e a exploração da natureza e do outro, não apenas estruturas econômicas, são formas de habitar a Terra. Submetem tudo, solo, água, floresta, corpos, a lógica de mercadoria. É o habitar colonial, o modo dominante de estar no mundo. E o que começou como uma exploração escravocrata nas colônias, hoje reflete na exploração industrial dos ecossistemas. É a liberação, por exemplo, da exploração de petróleo na foz do Rio do Amazonas. No norte global, ele continua a externalizar os seus custos ambientais sobre o sul global. Essa é a essência da injustiça climática. Os que menos contribuíram para chegar na crise são os que mais sofrem os seus efeitos. E os outros animais, os não humanos, eles estão no centro dessa engrenagem. A globalização da agropecuária transformou indivíduos em mercadorias,
ecossistemas inteiros em fábricas. E é o mesmo paradigma que explorou corpos humanos no passado, agora aplicado a corpos não humanos. O colapso climático é o resultado direto da persistência do habitat colonial na Terra. E a justiça climática ela só vai ser possível quando a gente for capaz de romper com esse modo de existir. Para a gente compreender a dimensão ética desse problema, vale a pena a gente voltar para a filosofia política. O John Rawls, na teoria do liberalismo político, ele propõe a utilização do véu da ignorância, né? Imaginar que, ao criar as regras da sociedade, a gente não sabe quem a gente vai ser. Se a gente vai ser rico, pobre, saudável, vulnerável. Se os governantes realmente aplicassem esse princípio do véu da ignorância para discutir políticas climáticas, ninguém ia escolher um modelo de desenvolvimento que destrói o planeta, que ameaça a própria sobrevivência. Mas o que a gente vê é o oposto, são decisões que são tomadas a partir de interesse econômico e preservação de privilégios. A justiça, na teoria do John Rawls, ela fala de igualdade entre humanos. Mas aonde é que entram os animais e os ecossistemas nessa justiça? A Martha Nussbaum propõe expandir as fronteiras, né, para todas as formas de vida capazes de florescer serem abrigadas por essa justiça, serem reconhecidas como sujeitos de justiça. E essa é, na essência, a condição da justiça climática. Condição. Não apenas redistribuir carbono, mas reconhecer dignidade. Porque a justiça não é apenas dividir recursos entre os humanos, é garantir condições dignas de existência para todos os indivíduos que compartilham conosco desse mundo. É um chamado ético e político para incluir os outros animais no círculo da justiça, como sujeitos e não como instrumentos do desenvolvimento humano. Se a gente aplicasse o véu da ignorância na escala planetária, sem saber se a gente nasceria humano ou de qualquer outra espécie de ser vivo, as nossas escolhas climáticas seriam radicalmente diferentes. Não aceitaríamos um sistema econômico baseado na exploração de corpos, nem um modelo de desenvolvimento que transforma vidas em mercadoria. A crise climática ela revela justamente o fracasso em reconhecer essa comunidade ampliada de vidas. Nós fracassamos porque a gente segue decidindo como se o mundo pertencesse a uma única espécie. O mundo pertence à nossa espécie. E enquanto a gente não superar esse limite ético, enquanto a justiça continuar sendo um privilégio humano, as ações globais vão permanecer incoerentes com a própria ideia de sustentabilidade. O colapso climático, ele tem uma origem muito clara. O nosso modo de habitar a Terra é um modo colonial, explorador, especista, que transforma tudo em recurso, inclusive a vida. As conferências do clima, os tratados internacionais, as metas de carbono, tudo isso é ineficaz enquanto a gente ignorar o modo de habitar colonial e a ética que sustenta ele. Enquanto a gente não reconhecer que os outros animais e os ecossistemas também são sujeitos de justiça, também são destinatários das metas e não instrumento delas, a gente vai continuar navegando num navio que afunda sob o peso das nossas próprias contradições. Colocar os outros animais no centro do debate climático não é um gesto de compaixão, é uma exigência de coerência, porque não haverá justiça climática se ela continuar a excluir os não humanos. Que a gente tenha coragem e tempo necessário para reconstruir esse mundo. Muito obrigada. Ufa! Obrigado, Eveline. 3 falas muito potentes. Eu falei que eu falo rapidinho? Não, falou no tempo, né? Te agradeço por isso também, para que a gente tenha agora, né, um tempo razoável aqui para o debate, para responder as perguntas.